Fechar aqui, ó. Pronto. Já tá compartilhando aí? Agora tá indo, né? Foi aqui agora. Começou agora. Pronto, que pra mim não tinha ainda começado, não. Aí antes do intervalo a gente finalizou o teste, né? Do nosso e-mail. E aí foi isso, né? Eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês a importância desses testes, a importância de você criar vários testes para os pedaços da sua aplicação, né? Porque tem vários tipos de testes, acho que isso eu não cheguei a comentar. Existem testes de, como a gente já viu aqui, de integração, existem testes de, deixa eu botar na minha tela, testes de domínio, né? Que seriam das entidades, dos objetos de valor, e dos demais pedaços da nossa aplicação, né? E aí o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos finalizar, vamos tentar, né, finalizar nessa última 1 hora e 10 minutos que a gente tem, todos os objetos de valor do nosso sistema e também fazer os testes para ele, né? Talvez não dê tempo, mas se não der tempo, amanhã eu retorno já com os testes feitos e a gente só repassa, né? Porque a lógica vai ser mais ou menos a mesma. Então, voltando lá para a nossa entidade de usuário, a gente tem outros dois objetos de valor que podem ser criados, que é um objeto de valor para password, se a gente quiser, né? A gente poderia criar um objeto que vai encapsular toda a lógica da nossa senha. Só um minuto. Pronto. A toda a lógica da nossa senha. Se a gente fosse colocar alguma coisa específica, como por exemplo, a senha tem que ter 8 caracteres, pelo menos 8 caracteres, um caractere maiúsculo, um minúsculo no mínimo, pelo menos um tipo de caractere especial, um numérico, enfim, para deixar uma senha bem forte, né? Então até mesmo coisa de banco, né? Por exemplo, que a senha do banco é sempre numérica e ela tem número mínimo, né? Tipo 4 números, 6 números, tem senha de banco que é até 8 números. Isso são regras de negócio que ficam a nível do domínio da nossa aplicação. Então, nesse caso aqui, a gente não tem essas regras estabelecidas. E aí, mas por que é que a gente criaria um objeto de valor para a nossa senha? Por causa da lógica de criptografia, né? Porque vocês concordam comigo? Vamos supor o seguinte. Eu acho que eu já dei esse exemplo antes, vamos só refazer ele, né? Essa criptografia aqui, eu estou utilizando o hash, né? O hash do Bcrypt, da biblioteca. Mas se por algum motivo, sei lá, uma ordem vinda de cima da empresa, vamos supor, né? Ou então uma ordem vinda de cima do supervisor do projeto, ele orienta você a mudar essa estratégia de criptografia para uma outra estratégia, né? Isso é uma coisa que diz somente, isso é de responsabilidade somente do nossa senha, do usuário. Ele não influencia necessariamente no usuário inteiro, nos outros campos do usuário. Isso é uma lógica restrita à senha do usuário, né? E que, por exemplo, poderia ser reutilizado para outras coisas, né? Por exemplo, se a gente tivesse uma entidade de empresa, né? Que essa empresa teria um login ou uma senha específica para ela, né? A senha seria reutilizada nessa empresa, por exemplo. É a nossa lógica de senha. E aí, enfim, é basicamente isso. Estou reparando aqui que meu VS Code está meio bugado. Mas enfim, vamos continuar aqui. Alguma coisa a gente resolve. Então faz sentido que a gente encapsule essa lógica de password dentro de um objeto de valor próprio dela, né? E aí vamos lá para o nosso value objects. A gente vai criar um arquivo, uma de password.vo.ts, né? E aqui a gente vai dar um export class password e novamente vai ter um private constructor. Esse começo dela, acho que eu esqueci errado, private constructor. Esse começo dela vai ser muito parecido, muito semelhante com o do, opa, aqui não, com o VO do e-mail, né? Ele vai ter um valor, né? Um public read only value
vai ser do tipo string, né? Vai ser o valor bruto da nossa senha, né? Vai ser um string. E aí, esse valor, eu poderia colocar esse syntax sugar aqui. Deixa assim, value, tem como string, dis.value igual a value e object.freeze this. Por que a gente freeza o objeto? Porque a gente congela ele para que a gente não tenha modificações dentro depois que esse objeto foi instanciado, a gente não vai permitir mais modificações no nosso objeto, né? Uma vez que a senha é criada, se você vai mudar a senha, você vai ter que instanciar um novo objeto. Não faz sentido eu ficar mudando no valor criptografado, né? Aqui, né? Aqui a gente colocou value, mas eu acho que faria sentido a gente também, se quisesse, chamar de hash, né? Porque o que vai ficar armazenado aqui não é a nossa senha, tipo assim, usuário 123, ou então, enfim, qualquer senha que seja, não vai ficar isso, vai ficar o hash da nossa criptografia. Então, essa é uma abordagem. A diferença que a gente vai ter aqui vai ser a seguinte, já pensando mais à frente, quando a gente está fazendo a criptografia, aqui, a gente utiliza sempre isso aqui, ó, salt or rounds. A gente está colocando aqui como 10, né, que é tipo a complexidade da nossa criptografia. Então, a gente acha que é interessante, e é uma boa prática a gente criar aqui um private static read-only salt, tudo mais, salt rounds, igual a 10 nesse caso. E aí, perfeito. Ok. E eu acho que no mais é isso que a gente tem para criar aqui. Depois a gente vai criar os objetos, né? Os objetos não, os métodos, perdão. Quais são os métodos que a gente vai ter? Vamos pensar aqui na lógica da nossa senha. A gente precisa, obviamente, do método de create, né, para poder criar a senha. Acho que é interessante a gente separar esse create, né, retirar a criptografia dentro dele e fazer um método à parte. Porque dessa forma, a gente, se mudar a criptografia, igual eu falei, você não vai mexer no método de criação, né, no fluxo de criação. Você vai mexer, sim, na função, né, no método específico de criptografia, né, dentro da nossa classe. Aí é interessante também que a gente tenha um método de validação, eu acho interessante, a gente pode colocar, vamos supor, vamos fazer aqui que a senha tem que ter no mínimo 8 caracteres de tamanho, é uma regra de negócio da nossa senha. A gente vai ter aqui um método de validação dela, e a gente vai ter, o que mais? Deixa eu lembrar. Ah, sim, aí é bom que tenha um método para poder comparar a senha, né? A gente vai pegar um valor, né, em string e comparar com esqueci o nome agora, aquele hash que é gerado, né, na criptografia. E aí a gente vai validar se esses dois são compatíveis, né? Eu acho que no mais são esses quatro métodos que a gente tem para criar, né? Método de criação, método de criptografia, o método de validação, né, com a nossa lógica de senha, e o método de comparação. Então vamos começar aqui, começar pelo começo, né? Vamos fazer primeiro o método de criptografia private, né? Esse é um método que só vai ser utilizado dentro da nossa classe. Poderia ser public também, né? Static, para a gente deixar disponível. Eu vou fazer public aqui, não tem muita diferença. Public, static, create. Deixa eu pensar. Não, vai ser. É isso mesmo, tá certo. Peraí, tô pensando aqui. Eu acho que da criptografia a gente não precisa colocar agora, porque eu acabei de pensar em um outro fluxo. Enfim, vamos fazer esse outro fluxo que eu pensei. Primeiro vamos pensar aqui na criação vinda do banco de dados. Quando a senha vier do banco de dados, ela vai ser do tipo hash, né? Então, o que acontece? A gente já vai ter esse tipo hash, não vai ser tipo string, tá? Mas vai ser uma string, um valor já criptografado. Então, a gente vai ter um hashed value, que é um string, e essa função aqui, ela tem que retornar uma instância de password, que é essa classe que nós estamos. E aí, perfeito. Aqui a gente vai fazer o quê? A gente vai basicamente dar um return. Opa.
return new password, passando o hashed value. Simples assim. Essa daqui não teve criptografia. Por quê? Porque essa aqui é uma função estática, simplesmente para poder a gente reconstituir. Quando vier do banco de dados, esses dados, quer dizer que já foi criptografado. Eu não preciso criptografar de novo. Basta que eu pegue esse valor criptografado e coloque no nosso objeto que está sendo criado. E aí, perfeito. E a gente vai ter também aqui um public, que agora sim, faz estética. Não, estética não. Public estética, tá certo. Perfeito. Create. Estou todo embolado aqui. Então, assim, eu esqueci. Create. Que vai ser aqui que a gente vai criar a nossa senha fazendo a criptografia. Então, eu vou dizer aqui que a gente vai receber um plain text password, que é tipo uma senha em texto puro, né, sem nenhuma criptografia, e aqui vou retornar o quê? Uma promessa de um password. Né? E aí, perfeito. O que a gente vai fazer? A gente vai basicamente fazer aqui const hashed value, vai ser igual ao, a gente vai chamar o bcrypt, né, o hash, então await hash lá do bcrypt, aqui. E aí a gente vai passar o plain text password e o salt, né, o salt around, a gente vai passar o nosso this, no caso, password ponto salt rounds, né? This não, porque o salt rounds ele é uma variável estática. Então, a gente vai utilizar a classe, chamar a classe. Isso aqui, se eu colocasse aqui this, ele funcionaria da mesma forma. Só que, como é uma propriedade estática, o mais correto, entre aspas, o mais semântico é que você chame a classe. Inclusive, ali, se eu passasse o mouse naquela mensagenzinha que estava embaixo, ele ia dizer justamente isso. É só para deixar organizado. E a nível de execução não muda em nada. E aí, perfeito. Depois disso, a gente dá um return new password, passando o nosso hash value. E morreu Maria Praia. Pronto. Aqui a gente tem já a função base, né, de criação com a criptografia. Só que a gente quer fazer também uma validação, né? O nosso JAS, a gente quer que, por exemplo, a senha tenha pelo menos 8 caracteres. Então, vamos fazer essa função, né? Essa é a private static validate. Validate. E ela vai receber uma senha, tipo string, password, tipo string, e vai responder, cadê 2 pontos, com um booleano, com um booleano, né, de verdadeiro ou falso. A gente vai colocar aqui if, né, se não tiver password, ou seja, se não passar nada, ou if password.lang for menor que 8 caracteres, então ele vai dar um throw, ou um return, throw não, desculpa, gente, um return false, né? Se não, ele vai dar um return true, diretamente. Return true. Tem outras formas da gente fazer? Tem outras formas. Tipo, isso daqui, essa validação, ela pode ser um pouco redundante, porque a gente meio que sempre vai passar uma string. Isso aqui é, novamente, uma validação não por TypeScript, mas por JavaScript, a nível de compilação de código. Mas ela tá meio perdida no pagode aqui. Mas, enfim. Vamos adicionar aqui mais algumas outras validações. Acho que é interessante. Colocar aqui const hasLeader, para verificar se tem número, se a senha tem número. Então a gente vai criar um regex aqui. Eu digo que eu quero receber caracteres de A a Z ou de Azão a Z, né? A Zzão. Eu recebo esse intervalo aqui de caracteres nesse meu regex. E eu vou colocar aqui ponto teste password. Então, estou testando aí, na nossa senha ela tem letras.
Colocar aqui outro, const has number. Vamos supor que ela tem que ter número também. Vou colocar aqui que eu quero receber nesse escopo aqui, ó, de 0 a 9. E aí eu fecho o regex. Vou colocar aqui teste password, assim que a gente está recebendo. E aqui no lugar de receber true, a gente poderia receber uma coletânea desses dados, né? Tem várias formas de a gente fazer, deixa eu até organizar isso para ficar melhor. Const is bigger than eu não sei agora como o nome é essa variável. Is bigger enough. É grande o suficiente. Tipo, a nossa senha. Aí a gente faz aquela validação. Password.length é maior que 8. Ali a gente estava fazendo menor porque eu queria falhar, né? Se falhasse. Mas, por exemplo, em vez de retornar verdadeiro ou falso, a gente retorna aqui, ó, is bigger enough. A gente retorna has letter and has number. Dessa forma, a gente tem aqui uma lógica em que a nossa senha tem que ser grande o suficiente, ou seja, ela tem que ter mais de 8 caracteres, maior que 8, caso aqui isso correto seria maior que 7, então a partir de 8 caracteres ela já é aceita, né? Então poderia colocar aqui maior igual a 8, né? Enfim, ela tem que ser maior ou igual a 8, ela tem que ter letras nela, e mas ela também tem que ter números, né? Para cada um dessas validações, a gente poderia sim fazer uma validação própria e lançar exceções. Tipo assim, eu primeiro valido se ela é grande o suficiente. Se ela não for grande o suficiente, eu coloco aqui um if. If, tananana, é tipo not bigger enough, né? Coloco aqui entre parênteses. Aí aqui eu poderia lançar um throw, new error, e aí, tipo, o erro seria tipo assim, password not big enough. Porque dessa forma, né, fazendo isso para cada um aqui, então de password doesn't have a letter, ou então a number. Tipo assim, password, a senha não tem letras ou não tem caracteres numéricos, no caso. Dessa forma, a gente fazendo isso, a gente teria, não mudaria em nada na execução do nosso código, mas a gente teria um ambiente melhor, como é que eu digo? Não vou dizer documentado, né, mas melhor construído para a questão de retorno de erro. Né? A gente, tipo assim, saberia exatamente o que dizer ao usuário na hora que ele estaria tentando criar a senha inválida, né? Diria, olha, essa senha aí, elas não tem números. Esse foi o problema com ela, tá? Adicione algum número. Não, agora a senha está pequena demais, tem que ter no mínimo 8, sabe? Mas eu não vou fazer aqui agora porque nosso tempo está apertado, mas é sim uma possibilidade da gente fazer. Aí aqui no final a gente está comparando, ela tem que ser do tamanho correto, tem que ter letras, né? I, né? O I dá esse entendimento, que todos têm que ser verdadeiros para poder funcionar, e ele tem que ter números na senha. Né? De forma bem simples, foi isso que a gente fez. E aí, perfeito. Onde é que a gente vai chamar essa função validate? Aqui, ó, no nosso create. Né? Antes de criar o a nossa senha em si, né? A gente faz aqui, ó, um if password. Opa, vou colocar aqui a exclamação. Se password.validate, né, se não for válido esse plain text password, eu quero que você lance, throw new app error, por exemplo. Os corretos seria o que? A gente criar um erro para isso, né? Mas primeiro eu vou fazer aqui, depois eu vou migrar para a criação do erro. E seria algo como tipo assim, password must be at least 8 characters long and contain at least
one letter and one number. Pronto. E aí aqui, ó, ele tá dando erro porque faltou a gente colocar o código de erro, né? Qual é o melhor código de erro para isso aqui? Eu diria que é http-cat, diria que é 401, que acho que é não, aqui é não autorizado, né? 400Q. Não autorizado, forbidden. Eu acho que not acceptable é bom, mas eu acho que bad request também é bom. O gatinho lá no cotoco. Acho que eu vou botar isso aqui, ó, 400. Acho que é um bom erro, né? Que é o bad request. Enfim, esse erro aí é só questão semântica, né? Para entendimento lá. E aí o correto é abstrair isso aqui para uma classe própria dele, né? Invalid password erro. Vamos lá fazer rapidinho. É só a gente copiar isso. Erros de domínio. A gente tem aqui new file, invalid password error.ts. Deixar menor, né? Export class invalid error invalid password error. Esse é assim mesmo. E aí extends app error. É nosso erro base, né? Copiar essa estrutura aqui, só mudar tudo. A nossa mensagem vai ser essa. Mensagem aqui. No caso, o que acontece? Eu não vou receber esse valor, tá? Eu vou retirar, porque eu acho que não é muito seguro eu ficar retornando a senha que o cara... Retornando especificamente a senha que o cara tá tentando, né? Criar. E aqui vai ser do tipo do código 400, né? Então é basicamente a mesma coisa que a gente vai fazer aqui. Em vez de instanciar isso aqui com esses dados aqui, a gente vai colocar new... Opa, ele já tá lá. Invalid password error. E aí morreu Maria Preá. Dessa forma, nossa senha vai ser validada antes da criação, e aí se não passar, ele vai lançar um erro, né? Exatamente desse tipo aqui de erro para nossa aplicação, né? E aí, perfeito. Fizemos... ainda falta o método de comparação, né? Aí esquecendo. Método de comparação. Ele vai ser... Não sei se ele pode ser... Não pode ser estático, tá certo. Vai ser public. Method não. Compare. Vai receber um plain text password também. String. Esse nome aqui de parâmetro, gente, é o que for mais... que fizer mais sentido para vocês, né? Eu gosto disso aqui porque ele me lembra com que tipo de dado eu tô trabalhando, né? Que é a senha bruta, né? Assim por dizer. E aí ele promete, não, promise, boolean. Aqui. Por que que eu... deixa eu vou continuar e depois eu respondo isso. Return, compare, plain, compare do bcrypt. Plain text password com this.value. Comparar os dois. E aí é basicamente isso. Se vocês perceberem aqui, eu estou declarando que eu estou trabalhando com uma promessa, né? A minha resposta é uma promessa de um booleano. Assim como, por exemplo, aqui em cima eu trabalho com uma promessa, só que de uma senha. E aqui, ó, a minha função ela é assíncrona e eu estou utilizando o await, né? Se eu retirar daqui, o assíncrono ele vai dar erro, porque ele não vai reconhecer esses awaits aqui dentro, né? Esse await. E aqui eu não estou trabalhando com uma função assíncrona, mas mesmo assim ainda com uma promessa de resposta.
por que é que essa minha função não está apitando eu e a outra sim? E por que é que eu também não estou utilizando o await, já que aqui ó, a resposta dele ó, é uma promise, né? Basicamente, isso aqui é um pontozinho interessante para mim só levantar para vocês. Quando você não vai utilizar o dado, né, aquele resultado do processamento dentro da função, não faz sentido que você use await dentro da função, que você espere aquele processamento dentro da função, da construção dela. Então, tipo assim, eu até poderia fazer isso daqui, ó, async, declarar ela como assíncrona e aqui dar um await, né, e retornar essa resposta. Só que a questão tipo, dentro da minha função aqui, faz diferença eu realmente processar esse dado já assim? Eu não vou utilizar esse booleano para nada. Então, tipo, eu posso simplesmente abstrair esse pedaço e esse aqui e deixar que o caller, né, o chamador, quem chamar essa função aqui, que essa pessoa não, né, mas essa entidade aí, esse ponto do código, ele lide com o processamento desse dado, tá entendendo? Então, o que acontece aqui? Eu só estou repassando o bastão para ele, dizendo, olha, tá aí, ó, tá em ponto de bala, meu irmão. É só você dar o await que ele vai validar. Então, isso aqui é um detalhe, uma coisa interessante que eu aprendi enquanto eu estava codando, porque geralmente eu fazia dessa forma que eu mostrei antes para vocês, né, com async e o await. Isso aqui é meio redundante, né? Ele é tipo, a nível de execução de código, ele não vai ter tanto impacto na performance do código, no desempenho. Mas é meio que uma redundância lógica. Mas, enfim, é que a gente tem as nossas funções principais, né? O hash aí, ó, da nossa senha, tá aí. No caso aqui eu não dividi uma função própria, porque, não sei, eu acho que eu fiquei com uma dúvida na questão de necessidade ou não. Enfim, pode manter dessa maneira. E aí, só relembrando, porque é que aqui a gente não tem criptografia, ou então não valida não vamos dar o password validate aqui no create from hash, porque daqui, né, já vem, quando a gente for puxar essa entidade do banco de dados. Então, lá no banco de dados já vai estar o valor criptografado. A gente não precisa validar, né, porque esse valor, teoricamente, já passou pela validação. E aí, beleza. Fizemos isso aqui. É bastante coisa, mas acho que espero que vocês tenham conseguido entender. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai adaptar, né, para, em vez de usar password, o string, a gente usar a própria classe de password, que a gente utilizou ali. Password, aí ele vai receber isso. O que acontece aqui, ó, a gente vai omitir também, além de omitir o e-mail, a gente vai omitir o password e vamos fazer a mesma coisa aqui. Ctrl+C e e-mail vai ser password. E esse tipo aqui vai ser reutilizado aqui embaixo. Cadê? Aqui, ó. Aqui, achei. Ser reutilizado aqui. Dessa maneira. Ah, botei 2 pontos. Pronto. Vamos logo arrumar aqui em cima. Depois a gente arruma lá embaixo. Onde mais a gente recebe? Pronto, perfeito. Aqui tá tudo certo já. Aqui a gente não mexe. Né, para deixar dessa maneira. A gente só vai mexer nas duas funções, a constitute e também lá no getter. Enfim. Public static é assim que create. A gente vai criar o nosso usuário, vai receber aqui o user props, omitindo e-mail e senha, e aí a gente vai substituir eles por esses novos tipos de dados aqui, ó, dados brutos. Né, que eles vão vir como string, e a gente aqui dentro da nossa lógica que vai transformar eles em classes, né, em instâncias da classe. Assim como a gente fez com o e-mail, a gente vai basicamente dar um await, em vez de ser hash, a gente vai passar aqui password, né, na classe, .create, e aí a gente tira o segundo parâmetro. Isso quando a gente estiver criando, né? Aqui a gente está criando um novo usuário. E aí, quando for o reconstitute, que é quando o dado vier do banco de dados, a gente vai dar um password aqui, 2 pontos, password.create from hash, que a gente passa aqui, password, que está vindo do banco de dados, né? E dessa forma a gente tem a nossa lógica estabelecida.
É para ele estar dando um erro, mas acho que ele não vai estar dando um erro. A gente não utilizou em canto nenhum. Mas esse get password aqui, ó, reparem que ele não está retornando mais um string, né? O correto é que ele retorne um string, assim como o e-mail. Ele retorne apenas o valor bruto, né? Então, para que isso aqui volte a funcionar corretamente, a gente coloca aqui, ó, ponto value. Eu quero que ele traga o valor bruto de dentro do objeto de password, né? E aí, dessa forma, já está funcionando. O que mais tem para a gente fazer aqui? A gente já criou os objetos de valor para e-mail, para senha, e tem mais um terceiro que a gente poderia criar um objeto de valor, eu acho interessante a gente criar, é um objeto de valor para o nosso UUID, né? Porque o nosso ID, ele também tem, assim como o e-mail, um padrão, né, de caracteres que é aceito, né? O nosso UUID, só para relembrar, ele é esse aqui, ó, UUID. Vou botar aqui para o Zen. Ele vai gerar aqui o UUID e eu mostro para vocês. Nosso UUID é isso aqui, ó. É todo e qualquer tipo de texto que gere uma sequência nessa ordem aqui, ó, com caracteres hexadecimais divididos em 1, 2, 3, 4, 5 escopos, blocos de código, né, divididos por esse negocinho aqui, esqueci o nome. Esse sinalzinho de menos. Né? Deixa eu gerar aqui outro. Ó. E tem vários exemplos. Aí, vários exemplos. Né? E aí o que acontece? É interessante que a gente tenha aqui também uma validação específica para isso, para garantir que o que está entrando ali no nosso, que está sendo gerado no nosso ID de usuário, seja sempre um UUID, né? Um UID válido. Então, vamos criar rapidinho. Ele é bem pequenininho de fazer, é bem tranquilo. Unique, chamar de Unique Entity traço ID dot vo, dot a ponto, tá, gente? Ponto vo, ponto ts. E aí, tá aqui export class unique entity ID, nossa classe. Ele vai ter novamente public, read-only, value do tipo string, vai ter um private constructor, e aqui ele vai receber um valor ou não, né? Ou não vai receber, né? Do tipo string. E aí ele vai pegar esse valor disso, ponto value, e aí ele vai ser ou o valor que ele recebeu, mas se ele não receber nada, vai ser um random UUID, do Node Crypto, Node 2.script. Abre parênteses aqui, é uma função. E aí vai dar novamente um object.freeze this. Vamos congelar o nosso objeto. Aí a gente vai ter aqui um public static create, recebendo um ID ou não, string, e ele vai retornar uma instância do nosso objeto, né? Unique Entity ID, que basicamente tenta fazer o quê? Return new Unique Entity ID, passando esse D. Né? E aí, perfeito. É interessante também que a gente faça uma validação. Né? Então eu não sei a validação de cabeça do regex, vou pesquisar aqui. É UUID regex. Para que ele ache aqui. Eu vou especificar para JS, né, para JavaScript. Ele já vai voltar um exemplo, por exemplo. Aí ele me dá aqui, ó, a expressão regular para validar o UUID. Basicamente, eu vou copiar aqui, forma que ele está aqui. Cadê? Achei. Está no outro workspace. E vamos criar uma funçãozinha para ele fazer essa validação. Deixa eu ver, vou colocar ela como privada, né? Acho que a gente não precisa utilizar ela fora.
private static validate recebe um ID do tipo string e valida ele, né? Aí tem um regex, que é isso aqui. Deixa eu tirar essa aba da lateral. E aí esse regex, a gente vai ter que testar ele, né? A gente vai dar um return UUID regex.test e vamos testar esse ID que foi passado, né? O que acontece? E aí dessa forma, validade não, validate, não sei porque eu escrevo errado. A gente vai vir aqui no nosso create e aí a gente vai passar ele, né? This, caso, if, né? A gente tem duas possibilidades, porque o que acontece? Se o ID for informado, né, dentro do nosso create, isso quer dizer que a minha classe ela está sendo importada do banco de dados, está vindo do nosso banco de dados. Se ele não for informado, quer dizer que a gente quer gerar um banco de dados. Então, em qual desses casos a gente vai fazer a validação? A gente só vai fazer a validação somente no caso em que ele informar um ID. Então, eu digo assim, ó, se tiver o ID e tiver o ID e, né, esse ID, né, não passar na validação, então eu vou dizer aqui, ó, unique entity id dot validate, passando ele, né? Se ele tiver o ID, ele estiver passando o ID nessa instância da nossa classe, e esse ID não for válido, a gente vai lançar um erro, né? Throw, vou colocar aqui por enquanto, throw, new erro, só isso, a gente vai criar a classe de erro dele. Aqui nas nossas classes, né? Cadê domain? Que eu vou duplicar essa de e-mail. Cadê duplicate? E vamos duplicar aqui e colocar invalid UID format error. Vai ser basicamente a mesma coisa. E aqui eu vou até utilizar isso. Is not a valid UUID. E aqui eu vou deixar o 406 também. Vou renomear a classe, tá? Vai ser invalid UUID format. Tô pensando aqui nessa nomenclatura. Não gostei muito, não. Eu vou chamar aqui de invalid. Deixar um pouquinho maior. Unique entity ID format. Deixar um pouquinho maior, mas sei lá, acho que na minha cabeça fica mais organizado. Unique entity ID. E aí, perfeito. Aqui é para estar funcionando. E aí, em vez de throw new error, a gente vai dar um throw new invalid unique entity ID format. E aí a gente passa aqui o formato, né, para que ele especifique lá na mensagem. Né? E aí, dessa forma, a gente tem também construído agora a nossa entidade de ID, né? De ID único, né, para a nossa entidade. O que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, ó, dessa vez não no user props, mas diretamente aqui dentro da classe. Então tem ID como sendo string, a gente vai dizer que ele é um unique entity ID. E aí agora a gente adapta o restante da nossa classe justamente para que ele funcione da melhor forma possível, né? E seguindo também os padrões lá da nosso objeto de valor. Aqui ele vai ser um unique entity ID .create, e a gente passa aqui o nosso ID que ele talvez informe. Né? Pode perceber que aqui ó, ele talvez informe esse ID, então a gente passa aqui. E aí, dessa forma, a nossa classe aqui, ela se encarrega de ou gerar o ID, ou então de só assimilar esse valor que possa estar sendo passado. E aí, onde mais a gente tem que mexer? Acho que, na verdade, em nenhum canto, mas é só basicamente isso. A não ser aqui no getID, onde esse get ele tem que voltar ao valor string. Né? E dessa forma que ele está voltando a classe. Então, a gente vai colocar aqui ponto value.
né? E aí, no mais, é isso. É que a gente fez os nossos objetos para todos esses três, né? E aí eu acho que já está... o máximo de objetos de valor que a gente tinha para fazer estava aqui. Aí você pode perguntar, João Pedro, todo... no caso assim, se eu quisesse ali fazer uma validação no nome, João Pedro, tipo assim, eu quero que o nome do cara tenha pelo menos 3 caracteres. Eu vou ter que criar um valor, um objeto de valor para o nome do usuário? Ou então, se eu fosse adicionar um outro campo aí de sobrenome, eu também teria que fazer isso? Toda vida eu vou ter que fazer um objeto de valor para isso? E aí a resposta para isso é que não. O objeto de valor ele só vai aparecer somente quando aquela propriedade ela for mais complexa que um tipo primitivo, né? O nome ele não tem um padrão. Meu nome é João, aí tem o Renato, aí não existe um nome errado, né? Tem gente que se chama Xerox no Brasil. Isso é engraçado, tem um menino que o nome dele é Xerox. E tem a irmã dele, o nome dela é Fotocópia. Tá errado? Tipo assim, é esquisito, mas ainda assim é um nome válido para a pessoa, né? Tá lá no cartório. Então, não tem uma validação específica, né, para isso. Mas a gente poderia colocar uma validaçãozinha leve, tipo assim, o nome tem que ter pelo menos 3 caracteres, porque eu acredito que não exista nome com menos de 3 caracteres. Tipo, nome com 4 caracteres pode até existir, como Caio, João, são nomes com 4 caracteres. Mas eu acho que com 3, tem Ana também, né? Então a gente, tipo, se você fosse querer fazer isso, você poderia fazer dentro da própria classe, né, uma pequena validação, tipo, com this. Um this aqui dentro, no caso, criando uma função de validação aqui dentro, né? Tipo, validate name. Ficaria correto também, porque é só uma pequena validação. Tipo assim, para nome, você poderia colocar o tamanho do nome, né? Especificar um tamanho mínimo do nome, porque às vezes o sistema, tem sistema que ele prefere colocar a nomenclatura com o maior nome da pessoa, enfim. São tipos e tipos. Idade, por exemplo, se você fosse atribuir a idade do usuário, não tem como o usuário ter menos 16 anos, menos 20 anos. Então, isso é uma validação que você faria a nível de aplicação aqui. Tá entendendo? Você não necessariamente precisaria criar um objeto de valor somente para isso, né? Você poderia simplesmente fazer uma validação para a idade aqui dentro. Tu criaria um método, pode ser aqui embaixo, onde a gente tem a idade, que seria privado. Acho que não estava digitando. Espera, acho que pulou no coisa. Volta. Não. Private validate validate idade, né? No caso, age. Receberia um number não, no caso, age, tipo number, escrevi errado. E aí aqui ele retornaria só uma validação, tipo if age, né? For menor que zero. No caso, age tem que ser maior que zero, né? E aí ele retornaria isso. E aí aqui no nosso create, cadê o método create? Tá aqui primeiro. Antes de fazer essa atribuição de valores, a gente faria aqui um if, e aí chamaria, né? This.validate age. Qual é o nome da nossa função? Private validate age. Tá certo, porque é estático, tá? Eu acabei esquecendo. Private static. Static validate age. Aí a gente usa aqui, ó. User.validate age. E aí a gente passaria aqui uma idade, a idade que o usuário passasse. Nesse caso a gente não está usando idade. E aí se isso aqui fosse falso, né, se não passasse na validação, você lançava um throw aqui, enfim, esse tipo de coisa. Ou você tem essa opção de fazer, inclusive é interessante eu comentar isso, você tem essa opção de fazer essa validação aqui no create, né, porque geralmente isso só vai ser validado na criação do usuário, como também, eu acho que essa é a abordagem mais correta, é que você faça a validação
aqui dentro ó, do construtor, né? Você faça essa validação dentro do construtor. E aqui no validate, você também poderia já lançar uma exceção, né? Caso fosse incorreto, né? Tipo, você poderia fazer aqui, ó, chamar a função. Meu Deus. Esse aqui ficou mais correto. Por isso que eu tinha colocado como validate age. Supondo que ele vai passar aqui uma idade, eu vou colocar um número padrão. E agora eu vou voltar a tornar essa função como sendo não estática, né? E aí aqui ele estava só retornando o dado, o que a gente vai fazer agora? A gente vai ter a própria validação aqui. If idade menor do que 0, eu vou colocar menor do que 1, né? Porque eu também não quero que ninguém tenha 0 anos. Aí eu dou um throw aqui e o erro. Aí você criaria um erro específico para isso. Ela está, qual a diferença dela estar no construtor para estar do lado de fora? Nem precisa desse return, tá, gente? Seria literalmente uma validação que lança ou não uma exceção. Qual a diferença dela estar no construtor e estar no create? Né? A diferença é que aqui, estando dentro do construtor, ela vai aplicar essa validação tanto para a criação dos dados, né, criação do usuário, quanto para a reconstituição dessa classe, quando ela vier do banco de dados. Então, isso quer dizer que toda vida que a gente puxar do banco de dados, ele vai fazer essa validação. Porque pode ser que tenha corrompa alguma coisa no banco de dados, então ele faz essa validação para que, ainda assim, por mais que ele venha do banco de dados, ele não burle as nossas regras. Né? E aí, perfeito. A gente poderia fazer a pronome, mas eu não vou fazer, porque isso aí não se encaixa aqui, né? Tem algumas outras funções que a gente pode colocar aqui, eu vou fazer elas aqui rapidamente, tá? Que funções são essas? Basicamente, funções de getter e setter, né? A função, vamos começar pela função no caso, getter já foi feito, não seria o getter e setter, seriam setters e a função de deletar e de restaurar a entidade. Como vocês perceberam, a gente está trabalhando aqui com esses três carinhas aqui, ó, created at, updated at e deleted at. Qual é a finalidade deles? É basicamente registrar alterações e, enfim, ciclo de vida da nossa entidade. Então, eu sei quando o usuário foi criado, quando foi a última vez que teve uma modificação nele, né, com esse updated at, e se o usuário foi deletado ou não, né? E se ele foi deletado, eu posso saber quando ele foi deletado, né? Quando ele foi apagado. E aí, o que acontece? Como é que a gente apagaria o usuário? Simplesmente estabelecendo aqui um valor para esse deleted at, né? Então, o que a gente faria aqui? Vamos criar aqui primeiro, começar pelas funções de deletar e de restaurar, que seria basicamente uma função pública chamada delete, que ela é basicamente um setter, tá, gente? E ele vai pegar, assim, a if, vamos fazer uma validação this.email, no caso, e-mail não. Se já houver o deleted, né, se ele já estiver deletado, esse usuário, eu só vou dar um return, não vou fazer nada, porque ele já está deletado. Se não, eu vou pegar o this.deleted at, deixa eu chamar aqui o getter em vez de ser o setter. Chamar o deleted at, ele vai ser igual a uma nova data, né? New date, que vai ser a data de agora, exatamente agora. E aí, perfeito. Dessa forma, se ele já estiver deletado, eu não vou mexer em nada, mas se não, eu deleto ele. E aí, para restaurar ele, é só a gente fazer o processo contrário, né? Vai ser um public restore, e aí a gente faz a mesma validação, só que o inverso. If this deleted at, né? Então, se ele não estiver deletado, então ele retorna, né? Se o cara ainda está no banco de dados ativo, não tem por que apagar, no caso, não tem como restaurar ele, já que ele não está apagado. E aí, se ele passar dessa validação, quer dizer que ele realmente está deletado, né? O do deleted at vai ser igual a undefined. E acabou. Vai estar aqui as nossas funções de delete, né? Que a gente vai chamar lá na rota.
Tudo isso encapsulado dentro da lógica da nossa classe. E aí, o que mais a gente poderia fazer? Os setters, né? Setters que é interessante. Quando a gente for, vamos supor, fazer o quê? A gente vai poder mudar tudo, né? E-mail, o cara pode mudar também o password, pode mudar também o nome dele, né? Se tivesse outros dados, ele também poderia mudar, né? Provavelmente. Acho que talvez só não dados muito críticos ligados à coisa do governo. Mas enfim. Primeiro, antes da gente começar a criar essas funções de setter, a gente tem que criar uma função auxiliar chamada, que eu vou chamar de touch, né? Vai ser privada, vai ser um private, um método chamado touch, não recebe nada. E o que esse método touch ele faz? Ele basicamente vai lá em this, underline updated at, e vai adicionar não, né? Vai colocar um novo valor dentro dele, né? Vai dar um refresh no updated at. O que isso quer dizer, né? Que sempre que eu tiver uma atualização no meu usuário, eu vou também atualizar esse parâmetro aqui de última atualização, né? De updated at. Vocês vão entender. Inclusive, é interessante que aqui, ó, na de deletar o usuário, a gente deu um this.touch, a gente deu um toquezinho lá, porque foi uma mudança que a gente fez no usuário, e aqui também a gente dá um this.touch, né, no final da função, quando a gente restaurar. E assim por diante, né? Vamos começar pela mais fácil, que é a de change name, né? Vai ser public change name, e aí a gente vai chamar aqui, vai receber um nome do tipo string. E aí, basicamente, this.name, props, no caso, .name, vai ser igual a name. Né? Vai ser esse novo nome. E por fim aqui a gente coloca um this.touch, né, para ele atualizar também lá o updated at. E aí vamos para a próxima, né? Public change email, você vai receber um e-mail, tipo string, e aí ele vai fazer o quê? O e-mail vai ser um pouquinho diferente, porque na verdade nem precisa validar, porque ele já vai validar por a gente. Então a gente vai só dizer this.props.email vai ser igual a e-mail, né, chamando a nossa classe lá, .create. E aí aqui a gente passa esse novo candidato a e-mail, né? E aqui por último a gente coloca o this.touch. Mesma forma para o nosso, para nossa senha, diz change password, string. Aqui a gente vai só dar um this.prop. Acho que meu teclado está meio ruim. É igual a password.create. Inclusive aqui tem que ser, tá? Await. Ok, assim. Confundi as bolas aqui, troquei as bolas. Await. Create. Passando password. E aqui a gente vai dar o this touch, né? Ui. E aí, no mais, é isso que a gente tem. Acabei de lembrar. Quando o usuário for fazer login na nossa aplicação, eu acho que até poderia ser uma rota aqui. Nossa, ele precisa comparar o e-mail, né? Então, o e-mail não, comparar a senha. Então, a gente precisaria expor esse método que a gente tem aqui, ó, de compare da nossa aplicação. Eu não sei como é que a gente vai finalizar aqui hoje, não. Eu posso criar essa rota ou eu posso criar meu Deus do céu, criar o teste, né, para isso aqui. Só que eu acho que é melhor a gente criar a rota, né? Por que eu estou falando dessa rota? Se a gente fosse ter uma rota de login, né, a gente já tem como criar o usuário, a gente vai criar agora um use case, né? Create user use case. A gente vai pegar aqui, tô pensando, enfim, new file,
sign in user ponto use case. Caso de login. Poderia ser login user ponto use case também. Export class sign in user use case private construtor. Abri aqui uma coisa sem querer, perdão. Construtor. Aqui ele vai ter um private user repository. Vai ser do tipo user repository. E aí o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter um async execute. E aí aqui a gente vai receber o nosso input, né? Vou colocar aqui como sign in user input. Acho que é assim que eu estou usando a nomenclatura, deixa eu só conferir. É isso mesmo. Output, input. Input DTO. E a resposta vai ser um promise, eu já sei, né? Promise sign in user output DTO. E aí vamos criar essas coisas, né? Interface, sign in user input DTO. E outra interface, sign in user output DTO. Né? Para entrada, a gente precisa receber e-mail do tipo string e password do tipo string. Né? Já que a gente quer fazer o login, ele precisa disso. E para saída, o correto seria, sei lá, voltar um token criptografado, JWT e tal. Mas, por enquanto, eu vou retornar só uma mensagem. Message string. Aí depois, mais pra frente, a gente especifica isso aqui para voltar um token certinho, né? E aí, perfeito. Quando a gente for executar, a gente vai desmembrar aqui. Eu quero tirar o e-mail e a senha. E o que eu vou fazer? Eu primeiro quero usar o meu users repository aqui. Eu vou criar um novo método. Não, já tem aqui o método find by email. Então, show de bola aí que a gente vai usar. A gente vai colocar aqui uma const existing, no caso user, chamar assim mesmo. This vai ser igual a await this.userRepository.find by email, passando o e-mail dele. E aí eu vou colocar aqui, ó, if se não tiver o usuário, aí eu acho que já tem esse erro de aplicação, né? Não tem não. User not found. A gente precisaria criar. Eu vou dar um throw new, eu vou criar aqui o erro. Eu vou duplicar isso aqui. Duplicate. User not found. O que acontece? Vou colocar aqui user with the email was not found. Aqui vai ser 404, temido 404. A gente vai dar renomear aqui. User not found error. E aqui a gente vai dar um throw new. Opa, eu já falei user not found error. Passando aqui o e-mail desse usuário, né? Que é o nosso e-mail. Se não tiver o usuário, vai fazer isso. E aí, se tiver o usuário, quer dizer que o e-mail é o mesmo. Então, o que a gente tem que fazer? A gente teria que comparar a nossa senha, né? Então, a gente teria, tipo assim, teria uma constante chamada isAuthenticated. Acho que é assim que escreve. Se não for, ele vai dizer
onde a gente iria chamar user, ponto. E aí aqui a gente teria que ter o método compare password, tipo, para ele realmente comparar as senhas, né? Compare passwords. E a gente passaria essa senha que o usuário está utilizando. E esse método vai retornar a nosso valor, né? Se essa senha está correta ou está errada. E o que acontece? Esse método não existe. O que a gente precisa fazer? No caso, ele existe, só que ele existe lá na nossa entidade de senha, tá aqui, ó. O que a gente precisa fazer é expor ele aqui na nossa entidade. Então a gente vai fazer aqui um public compare password e aí vai receber aqui um password tipo string e ele vai retornar uma promessa, né, um promise de boolean. E aí aqui ele vai fazer o que? Ele vai dar um return this.props.password.compare passando justamente essa senha. A gente só meio que adicionou mais uma camada de acesso para isso, né? Eu estou expondo esse método aqui, basicamente, compare password. E aí aqui eu estou chamando ele, cadê ele? Aqui. E passar aqui com await, porque eu quero o resultado dele. E aí, perfeito. Dessa maneira, a gente basicamente vai fazer um return que eu digo assim, ó, is authenticated. Se ele estiver autenticado, né, se isso aqui for true, eu vou retornar, por exemplo, uma mensagem dizendo successfully authenticated. E aqui, se ele não estiver autenticado, eu retorno uma mensagem dizendo email or password invalid. Inclusive, isso aqui é até uma abordagem mais segura. Seria interessante que em vez de user not found aqui, a gente tivesse um erro específico para isso, ó, que dissesse email or password invalid. Porque se a gente diz assim, olha, user not found erro, quer dizer que não existe ninguém com aquele e-mail. Mas se o cara ele ficar tentando várias vezes com vários e-mails, em algum momento ele vai perceber que em algum e-mail ele não vai dar esse erro aqui, mas sim vai dar esse erro aqui, ó, e-mail or password inválido. E aí isso aqui, essa redundância, ou no caso essa dúvida aqui, né, essa incerteza de o que está errado, é justamente para poder não dar aquela, assim, para o invasor não dar aquela colher de chá e dizer, tipo assim, ei, cara, o e-mail que tu tá digitando nem tá certo, mas a senha é que tu tá errando. Então o cara, tipo assim, pô, já tem o e-mail, ele vai pensar, já tem o e-mail. Então é só eu continuar aqui tentando jailbreak, um ataque de força bruta, até eu quebrar a senha do cara, porque o e-mail eu já tenho certeza que tá certo. Então isso aqui seria uma coisa a ser refatorada, né? Seria uma coisa a ser melhor pensada. E aí, gente, eu acho que por hoje é só. A gente tem algumas coisinhas para fazer. Amanhã a gente tem a aula de novo. Aí amanhã eu vou tentar criar aqui com vocês os últimos detalhezinhos aqui. Tipo, eu não sei se eu vou fazer todos os testes para as entidades aqui, porque eu acho que eu prefiro passar como uma atividade. E aí amanhã a gente pode se focar, né, em fazer esse caso de uso aqui, né, colocar ele hospedado na rota e fazer ele retornar uma autenticação JWT certinha, né? JWT é um tokenzinho criptografado que ele vai ser informado para o front-end. E aí a gente fazendo isso amanhã, na próxima aula da próxima semana, que é a última aula, né, Renato, a da segunda-feira, a gente faz aquele grude lá, de geral, de colar esse back-end aqui com um front-endzinho simples, que eu vou trazer para vocês. Só para poder mostrar como os dois vão interagir. Pode ser? Pode ser, tranquilo. E aí, por hoje, no mais é isso que a gente tem para fazer, né?
um pouco conteudista, mas eu peço que vocês repassem, né, os passos, vejam as questões aí, se tiverem dúvidas, podem ficar à vontade para perguntar nesses últimos minutos de reunião, ou então no grupo lá, no Discord, no Classroom, onde vocês quiserem. Mais uma